Bolsonaro está preso, começa a cumprir a sua pena de mais de 27 anos de prisão. Mas antes da execução da pena, houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar uma prisão preventiva, tirá-lo da prisão domiciliar e levar para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e acho que nós temos uma boa explicação para isso no programa de hoje. Comigo aqui estão Tomás Pereira e Juliana Cesário Alvim. Antes de nós começarmos, já sabe, clica aqui no sininho, se inscreva no canal e nos avalie positivamente na sua plataforma de podcast para ajudar esse conteúdo a se espalhar. Mas eu quero começar por você. No final de semana, um dia depois de nós gravarmos o Sem Precedentes, eu e Diego, o ministro Alexandre de Moraes surpreendeu a todos com uma determinação de prisão às 6 horas da manhã do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, transferindo-o da sua residência para a Superintendência da Polícia Federal sob o argumento de um possível plano de fuga e, essencialmente, da vigília que foi convocada pelo senador Flávio Bolsonaro para frente da casa dele. Só lembrando, na decisão do ministro Alexandre, o fato de a tornozeleira ter sido rompida mereceu apenas um parágrafo. A fundamentação principal era a vigília. Depois veio a imagem e a admissão do presidente de que tentou quebrar a tornozeleira, e aí isso deu mais elementos para uma prisão lá na superintendência da PF, diante do risco de fuga, assim como um Corréu já fugiu, Carla Zambelli já fugiu. Mas aí você tem uma boa explicação para isso, nós discutimos ao longo da semana, Tomás. Por que antecipar a prisão do presidente e evitar uma vigília? Tem gente dizendo, o ministro Alexandre de Moraes não quis deixar que rezasse. Não, não é isso. O que é, na sua percepção, Tomás, a antecipação da prisão do Bolsonaro? Oi, Felipe, oi, Juliana. Eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa é dizer que isso é a causa, né? Eu acho que pode até ser uma causa, algo que é mais um motivo para fazer isso nesse momento. Outra coisa é uma consequência, né? Independentemente da causa, é o quanto a credibilidade do plano de fuga, o quanto a violação da tornozeleira, por mais que, como você disse, isso ficou mais explicitado, na verdade, depois, né, e não naquele primeiro momento. Isso retirou um cenário que eu acho que estava mente se construindo, né, que estava todo mundo esperando para ver o que acontecia, teve embargo de declaração, ia ter outro embargo de declaração, ia ter embargos infringentes, todo mundo meio esperando quando que aconteceu, trânsito em julgado, esperando com isso quando que ia iniciar o cumprimento da pena, e imaginando que ia ter uma discussão, inclusive, em relação a isso, gente falando de laudo, se precisava, se ia ter uma discussão disso no processo ou não, tudo isso antes de uma prisão. O que a prisão cautelar faz é que toda essa discussão vai ocorrer, na medida em que vai, se quer que vá ocorrer, vai ocorrer com o Bolsonaro já preso, né? Então, isso tirou qualquer possibilidade de organização, de uma mobilização, por exemplo, de um momento da prisão. Eu acho que se a gente comparar, pensando que é uma comparação natural, né, em termos de prisões de ex-presidentes e que tinham alguma capacidade de mobilização. A prisão do presidente Lula foi um momento de grande mobilização, né, nacional, todo mundo acompanhou pela TV, todo mundo viu aquela manifestação em torno do sindicato, aquilo foi algo que foi um momento midiático importante, né. Eh, digamos que o Bolsonaro, a gente não vai ter isso, o cumprimento de prisão, o cumprimento da pena vai se iniciar com ele já preso, né, isso tira qualquer fôlego de uma tentativa disso. Eu não estou nem falando, tipo, claro que são pessoas completamente diferentes, são personagens completamente diferentes, o Lula se entregou sem nenhum tipo de resistência, né, aquela mobilização aconteceu, ele se entregou para o seu cumprimento da pena, com toda a dignidade, sem nenhum tipo de tentativa de fuga ou de violação de qualquer coisa. Então, eu não estou comparando nesse sentido, são personagens muito diferentes, né? Inclusive, Bolsonaro sinalizou em outros momentos, como pelo menos isso indica no processo, potencial ou possibilidade de tentar, de fato, fugir desse cumprimento de pena, né? Noticia-se de idas a embaixadas, de contatos desse tipo. Então, eu não estou comparando o personagem, a atitude, que eu acho que não é o caso. Mas eu acho que em termos de estratégia política e em termos mesmo de dificuldade, para quem está do ponto de vista prático, de um juiz e de um sistema judicial que precisa cumprir uma pena, que precisa iniciar esse cumprimento de pena, é interessante que tirou qualquer fôlego desse tipo de mobilização. Imediatamente foi feita essa prisão cautelar, que foi, de uma certa medida, uma surpresa, né? Foi rapidamente instituída, não deu nenhum tempo de mobilização, e agora o cumprimento da pena, inclusive, já foi indicado o trânsito em julgado, né? A gente vai até pode discutir um pouco isso hoje, eu acho, mas isso aconteceu depois dele já estar recolhido.
A gente não vai ter aquela cena, lembrando, né, a prisão do presidente Lula foi transmitida ao vivo, com uma expectativa de algum tipo de tensão diante daquela quantidade de pessoas que estavam no sindicato, e o presidente saiu andando e foi acompanhado pelos agentes da Polícia Federal e foi embora. Talvez houvesse um certo receio de que aqui se desse um cenário um pouco diferente, né, de uma manifestação um pouco mais violenta ou de problema, distração do presidente Bolsonaro para a execução da pena. Isso não está muito claro, mas de fato é uma consequência. A gente evitou esta cena, né, Tomás, dessa exposição da transferência do presidente. Nós tivemos no sábado e não mais. E interessante que você mencionou, né, fez a comparação do Lula. O próprio ministro Alexandre de Moraes fez a comparação com o Lula ao determinar a prisão do presidente Bolsonaro, da mesma forma que determinou que o ministro Fachin determinou a prisão do presidente Lula numa sala da Polícia Federal. Então, até o ministro Alexandre de Moraes faz essa comparação, inclusive, das decisões. Juliana, eu queria te perguntar sobre esse processo para o Supremo, né? Acaba que esse processo chega ao final, esse processo sobre golpe de Estado, pelo menos no núcleo principal, ou dos mandantes, conforme a investigação. Um pouco de a gente dizer da importância disso, né, de chegamos ao final de um processo por tentativa de golpe de Estado com a condenação de um ex-presidente da República, de generais, de secretários, de ministros, de comandantes de forças armadas, né. Que isso nos diz de passado, de presente e de futuro? Oi, Felipe, Tomás. É, esse momento, né, e essa cena ou não cena que o Tomás descreve, acho que dão uma sensação de um certo fechamento, né, de um momento, né, algo que consumiu o Supremo, muito nos últimos anos, né, e para além a gente pode bom, desde talvez dos primeiros embates ali, né, já no governo Bolsonaro, até essa conclusão que parece ser uma conclusão e que num cenário em que isso se mantivesse, talvez inaugurasse uma nova etapa em que o tribunal ele pode se dedicar a outras coisas, né, inclusive a sua relação com a política, que não passe por esse processo específico ou por esse evento específico. Mas a gente também sabe que tem maneiras desse tema ou desse assunto ou desse foco retornar ao tribunal. Ainda a discussão sobre uma eventual anistia, ela vai e vem, né, ela poderia ser algo que geraria um novo embate, um retorno dessa temática, assim, de forma ampliada ao tribunal. E a gente sabe também que existem outras investigações em curso que, não só lidam com os mesmos personagens e com outros personagens. Então, por exemplo, Eduardo Bolsonaro. O Supremo ainda tem, meios, né, de ativar essa questão. Então acho que a sensação é de um certo fechamento e que alguns poderiam imaginar: "Bom, então a gente volta para uma certa normalidade das atividades do tribunal, focando em outros temas, em outros assuntos, ainda que envolvam a política", mas, não dá para cravar isso, não dá para dizer isso com certeza, porque, ainda que em segundo plano, ainda que talvez dormentes, esses assuntos relativos, né, a governo Bolsonaro, atos antidemocráticos e a sua relação com o Supremo, eles permanecem ali latentes, podendo vir à tona, me parece, novamente no futuro. Pensando aqui, Tomás e Juliana, que essa cena que o Tomás descreveu e que você completa agora, Juliana, desse fechamento, o Supremo conseguiu dar para um processo que era baseado numa tentativa de golpe de Estado, inclusive com demonstrações espetaculares de destruição, que foi aí a destruição dos prédios dos 3 poderes, um fechamento que é melancólico, né, que é burocrático, até para mostrar que esse era um processo judicial, por mais que esteja carregado de críticas, de discursos políticos, de embates políticos, mas essa prisão antecipada levando o presidente Bolsonaro para uma sala da Polícia Federal, sem esse transporte midiático, sem a chance de talvez transformá-lo num ícone de alguma briga política, né,
dá essa cara de um processo judicial que não é nada espetacular, né, um processo judicial é chato mesmo, ele é melancólico mesmo, ele é burocrático mesmo e eu acho que eles conseguiram dar essa cara, Juliana. Eu concordo com você, mas eu acho que teria uma outra saída que a gente até tinha antecipado aqui como uma possibilidade que geraria, eu acho que uma certa frustração numa parcela, né, da população que esperava uma punição, assim, contundente, que seria a prisão domiciliar, né, que não houvesse essa transferência dele para custódia lá, no caso, pra onde ele está nesse momento, na Polícia Federal. Mas então acho que nesse sentido foi um meio termo, né. Foi burocrático, mas não foi totalmente, frustrante nesse sentido para quem esperava, uma punição exemplar e para quem esperava, eh, um desfecho que minimamente se comparasse com o que o tribunal, aplicou ao presidente Lula numa circunstância totalmente diferente. Então, embora haja essas diferenças, eu acho que, existia ainda uma saída mais light, digamos assim, que seria essa da domiciliar e que não se concretizou. Então é interessante também como é que o tribunal, de alguma maneira, responde a isso também, né. Eu no passado, vocês vão lembrar e aqui eu assumo a responsabilidade, eu tinha dito, né, achava difícil que houvesse uma prisão do presidente Bolsonaro diante da comoção, da situação em que se estava, das conversas no tribunal, exatamente para isso, né, já vinha uma certa tendência de uma domiciliar por conta dos problemas de saúde, etcétera. Mas aí tem uma outra coisa que os bolsonaristas têm que admitir, Bolsonaro dá razão para o ministro Alexandre de Moraes. Quando ele faz o que fez com a tornozeleira eletrônica, ele destrói a possibilidade de uma domiciliar, porque ele destrói um equipamento que serve para monitorar uma prisão domiciliar. Então, como é que o ministro Alexandre de Moraes vai dizer, não, vamos deixá-lo numa domiciliar com toda a segurança possível? Ele acabou destruindo essa possibilidade. A ver se, por conta da saúde do presidente Bolsonaro, pode haver uma evolução nesse sentido no futuro, ou o contrário, né? Ele ir para a Papuda, coisa do gênero, não é o que parece até o momento. E também tem isso, né, Juliana? Essa saída, você mencionou, né, que não é tão light assim. eh, Colocar essas pessoas, é claro, numa prisão, numa penitenciária, e quem já foi uma penitenciária sabe que cenário horrível é aquilo, parecia talvez até demais para os ministros do Supremo diante das pessoas que estavam envolvidas, generais, etc. Vão ficar em salas de Estado-Maior e a gente vai completar agora um ano da prisão de Braga Neto. Não é pouca coisa. Candidato à vice-presidência da República, general, ministro, interventor no Rio de Janeiro, etc., está preso há um ano, dentro de uma salinha. Então, não deixa de ser uma prisão. Nós sabemos como o presidente Lula, por exemplo, também ficou um ano nessa situação e sofre por isso. Diga, Juliana. Não, eu ia só fazer um complemento. Por isso, acho que por conta disso que você está mencionando, né, e o ineditismo desse episódio, apesar de não ser espetacularizado, não deixa de ter um simbolismo muito forte, né. Claro. Não, e só fazendo uma comparação, às vezes eu me sinto Celso de Mello, pego um fato lá na história e faço uma comparação com o presente. Mas Chico Pinto, que foi o primeiro deputado preso pelo Supremo por fazer um discurso contra o Pinochet, ficou preso numa sala de Estado-Maior também, num quartel aqui em Brasília. E agora a mesma coisa para esses envolvidos no 8 de janeiro. Ainda tem algumas investigações em curso. Você falou bem, né, Juliana? Tem a investigação de Eduardo Bolsonaro. Muito provavelmente o presidente Bolsonaro vai ser denunciado também por esse outro crime. Tem outras investigações em aberto. Mas ainda temos, né, Tomás, inquérito de fake news em aberto, com centenas de fatos investigados, pessoas investigadas, já arquivamentos. Eh, e é um pouco, acho que nós ainda temos capítulos dessa investigação. Se Ramagem, que fugiu para o exterior, vai ser extraditado ou não vai. Eh, Outros investigados também têm que ser condenados e por aí vai. Então, ainda tem, né, Tomás, uma agenda em torno de 8 de janeiro e do governo Bolsonaro em aberto, inclusive com algumas investigações sendo reabertas, por exemplo, da, da pandemia, das decisões do governo sobre pandemia. Mas então, ô Tomás, eu queria te fazer uma pergunta aqui, casca de banana também, para o ano que vem, o que é que nós vamos ter em relação a isso, que nós ainda temos inquérito de fake news, temos algumas investigações em aberto, temos processo contra Eduardo Bolsonaro.
acho que a gente não sai ainda disso. Por mais que este capítulo esteja fechado, parece que o livro ainda não está, né? Eu eu tenho a impressão de que em torno do 8 de janeiro, a gente tem uma certo encaminhamento para o fim, digamos assim, né. Muitas pessoas que participaram da invasão já foram condenadas, esse núcleo político, né, envolvendo generais, o próprio Bolsonaro já foi condenado, tem outras, coisas em aberto, acho que isso a gente está caminhando, me parece para um desfecho, não me parece que vai ter muita surpresa, isso que eu quero dizer. Acho que a gente já o que tinha de dúvida, de maior dúvida já aconteceu, a gente vai ter um pouco mais, só de um fechamento disso. Acho que a dúvida maior tá em algo sim, que é um fato novo, que é algo posterior, que, como vocês dizem, diz respeito a Eduardo Bolsonaro, né. Eu acho que vai ser aí, sim, que a gente vai ter um novo momento de uma certa tensão, porque envolve novamente alguém com mandato, eventuais imunidades parlamentares, discussões sobre sua cassação ou não cassação, o que que vai acontecer. Por exemplo, acho uma grande questão para os próximos meses é o que acontece com a ausência de sessões, que isso geralmente é computado quando termina o ano, então vai termi nós estamos entrando em dezembro nesse final de semana, então estamos caminhando para esse final, né, daqui a pouco vai reabrir daqui a alguns meses, né, vai encerrar o ano legislativo, vai encerrar um novo ano legislativo no começo do ano que vem, então esse vai ser um momento de tensão, assim, o que que o legislativo vai fazer, o que que o judiciário vai fazer diante do que o legislativo vai fazer, que Eduardo vai fazer? Ele voltará ao Brasil? Não voltará ao Brasil? Então acho que tem aí sim uma dúvida em relação a isso, que tem a ver, de novo, com fatos novos, com fatos posteriores, que envolvem inclusive, sanções que ocorreram em relação ao Brasil, do ponto de vista tributário, que afetaram, né, o Brasil de maneira geral, macroeconomicamente, politicamente, e afetaram diretamente ministros do Supremo Tribunal Federal, né, como nós sabemos, que, que ainda afeta. As sanções financeiras, ou relativas a visto a ministro do Supremo e seus familiares continuam. Então, especialmente o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares, né? Então, enquanto isso também continuar, também, acho que tem algo em aberto aí, algo que não me parece que o Supremo vai vai deixar passar sem nenhuma consequência, né? Tem Agora a essa questão é o dúvida, né, Tomás? quando, a questão é o Tem quando. tem essa dúvida que você mencionou, né, do que fazer com os mandatos. Eduardo Bolsonaro é um, e aí tem uma questão, você já mencionou, né, de ausência, etc. Ramagem é uma situação diferente, né, ele está condenado, trânsito em julgado, ele é um foragido. E aí o que que se faz? Talvez a gente veja essa questão batendo a porta do Supremo em algum momento, né. Acho até interessante que nenhum parlamentar entrou com alguma coisa até agora, mas, meio que dá ideia, né. Se alguém ouve isso aqui, vai falar: "Ué, por que que a gente não foi ao Supremo ainda? Nós estamos falando de um foragido da justiça, recebendo salário, votando, com os direitos políticos cassados, porque o processo transitou em julgado, como é que faz? Como é que fica?". E aí tem toda a discussão sobre extradição depois dele. Mas eu queria aqui a gente já para encaminhar para um final, a gente falar um pouco de Messias também, o outro Messias. O Messias, advogado-geral da União, a indicação dele confirmada na semana passada, nós gravamos aqui, eu e Diego, um episódio sobre isso. E agora a expectativa que nós tínhamos aqui em Brasília era de que essa sabatina ficasse só para o ano que vem. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 10 essa sabatina. Como é que, Tomás, você mistura essas 2 coisas? A prisão de Bolsonaro, a indicação de Messias e a própria a sabatina dele. Primeira coisa num primeiro momento, considerando que a indicação ocorreu na sexta, né, então, se eu não me engano, na sexta-feira ou na quinta-feira, né, o feriado foi na quinta. Então na quinta-feira, e isso se tornou o grande tema na mídia, né, evidentemente no primeiro momento inicial. Alguns dias depois nós tivemos a prisão do Bolsonaro, que ocupou, de certa maneira, o espaço de discussão na mídia. Claro que ainda há alguma discussão, um texto aqui, outro acolá, mas digamos que o foco principal não está em torno da indicação, ou né, não é esse o principal discussão política nas manchetes, nos colunas de opinião. Está todo mundo discutindo muito mais Bolsonaro, o que acontece, o que não acontece, qualquer outra coisa. Evidentemente, com a sabatina marcada para o dia 10 e também passado alguns dias da prisão, que novamente espera-se que na próxima semana, chegando mais perto do dia 10, isso deve voltar ao foco. Mas isso cria, de certa maneira, um espaço ali para conversas de bastidores, sem, digamos, essa mobilização midiática, pública, sendo utilizada ou instrumentalizada, né. Sinceramente, assim, olhando de fora, não tem muito como eu
como eu apostar em qualquer coisa. Como você disse, se a gente olhar para o passado, a gente nunca viu uma nomeação ser rejeitada. Então, seria surpreendente que isso acontecesse pelo fato de que isso nunca aconteceu, né? E que o presidente Lula não é um presidente, digamos, particularmente fraco, né? Não está um caso imaginando assim, a presidente Dilma, que não teve uma nomeação dela rejeitada, talvez seja, na história recente, o mais próximo que nós tivemos disso, que foi passado uma emenda constitucional que aumentou a idade de aposentadoria do ministro Supremo e, na prática, retirou dela o direito de indicar alguns ministros para o Supremo que ela teria indicado. Mas mesmo no caso dela, não aconteceu a situação em que ela indicou e teve que rejeitar, e mesmo assim, e se alguma presidente na história recente que talvez tivesse a possibilidade de ver isso acontecer, talvez fosse a presidente Dilma naquele final, né? No final do impeachment, quando as coisas já estavam muito encaminhadas em termos de desgaste político, em termos de relação ao Congresso, em termos de qualquer outra coisa. É, então, assim, seria muito surpreendente que isso acontecesse. Dito isso, eu leio as mesmas notícias que vocês leem. Só quem tem informação aqui para além do que lê nos jornais é você, Reconda. Então, é para você sempre que eu pergunto que fala diretamente com as pessoas. Mas eu diria que me parece que é mais provável que essa, digamos, noticiada raiva e antagonismo e discussões e rompimentos que tenha visto tenha mais a ver com a negociação do custo em termos de negociação política de uma aprovação do que efetivamente de uma rejeição. Agora, é claro que o fato de que a gente nunca viu uma rejeição não significa que ela não vai acontecer. A gente vai estar aqui discutindo, falando sobre como foi a primeira vez que isso aconteceu. Uma outra coisa que relaciona só ao Bolsonaro isso a gente falou um pouquinho aqui antes, né? Essa tendência do Supremo se tornar tão relevante politicamente faz com que as nomeações se tornem particularmente mais relevantes para o mundo político. E conforme elas vão se tornando cada vez mais relevantes para o mundo político, a chance de impasses como esse, ou eventualmente a gente vê uma indicação ser rejeitada, aumenta, né? A gente vê um presidente Lula que abraçou essas indicações de uma maneira muito pessoal, dizendo, né, como uma prerrogativa pessoal dele, que ele não está aberto a negociações com o Senado, né, tipo, tenho 3 vagas, uma vai ser assim, a outra vai ser daquele jeito, para dizer assim, é uma prerrogativa dele? Claro que é, mas no passado a gente já viu essas vagas serem nomeações que tinham muito menos preocupação, né? O próprio governo Lula 1, Lula 2, as nomeações desses ministros nesse momento e como que ela era, passava de uma maneira muito quase que imperceptível para a grande população. Ninguém acompanhava muito isso. A gente viu até 3 ministros nomeados praticamente ao mesmo tempo. A gente via, às vezes, é, questões de apoio estadual no Senado, né, ou um tipo de perfil que se cria alguém mais com um pé no judiciário, no STJ, esse tipo de vagas sendo nomeadas. Isso a gente não vê hoje, e conforme isso acontece, é natural que você tenha mais impasse, né? Se você está em um presidente que tem 3 vagas e ele está discutindo assim, e ele vê aquilo com menos relevância, da mesma maneira que ele vê talvez assim outros cargos que são nomeados, um presidente de uma agência, quem que é nomeado para o CAD, quem que é nomeado para o TCU, da mesma maneira que isso está ali naquele jogo coletivo de muitas nomeações em que você nomeia um aqui, outro ali, aceita uma indicação mais forte de um senador ali, outro tipo de coisa, tem mais espaço para jogo. Conforme as vagas de ministro Supremo vão sendo algo que, assim, digamos, inegociável, a gente não abre ela para negociação com ninguém, a gente vê claramente mais uma possibilidade para impasse. Dito isso, é um impasse que tem um limite, né? Interessante em termos por exemplo, pensando em um jogo mesmo, né? É possível que o Senado rejeite essa nomeação, mas a indicação sempre vai ser só do Lula. O Lula nunca vai indicar alguém que ele claramente rejeite. Então, digamos assim, pode ser, imaginando que o resultado fosse uma rejeição do Messias. Será que isso significa que daí o Lula vai nomear o Pacheco, que é justamente quem se quer? É evidente que não, né? É evidente, talvez seja uma terceira pessoa que seja mais palatável para todos os interessados e que passe de uma maneira mais. Mas, assim, nesse tipo de jogo tem um elemento institucional que é o ato de nomeação, ele de fato é intransferível e o Lula tem, enquanto presidente da República, a prerrogativa de nomear, por mais que depois a dificuldade de aprovar seja uma dificuldade, digamos, separada, né? É aquilo, né, Tomás? Rejeições depois da indicação não houve. Vetos, houve vários no passado, né? E o que não acontecia era o presidente da República, diante de possíveis vetos, indicar pessoas que lá na frente teriam problema.
Então, a presidente Dilma pensou em indicar outras pessoas para vagas no Supremo, mas percebeu que no Congresso Nacional não teria aprovação, assim como Lula também. E aí essas pessoas não eram indicadas. Chegamos num momento de tensão entre Congresso e governo, e essa negociação parece ter, se esgotado, esse tipo de diálogo se esgotado, e temos uma coisa personalística, né, que é o Davi Alcolumbre, que já fez isso com André Mendonça e com o presidente Bolsonaro, querendo indicar Augusto Aras em vez de André Mendonça, fazendo o mesmo agora. André Mendonça foi aprovado, Davi Alcolumbre arrumou um inimigo para sempre no Supremo, e se Messias for aprovado agora de novo, pode ser que também tenha isso, né. Mas por isso também não houve rejeições no passado. Agora, o Messias tem aquela vantagem que politicamente relevante hoje, que é o apoio dos evangélicos. E ele já foi inclusive e apareceu ao lado de André Mendonça, né, na Assembleia de Deus, junto com Cezinha de Madureira, que é uma importantíssima liderança no mundo evangélico e na bancada evangélica. Mas a gente vê, Juliana, algumas pessoas lembrando, manifestações do Messias, como advogado da União, em favor de, hipóteses de aborto legal. E aí começa também uma discussão em torno disso. Então, é possível que isso também, de alguma maneira, atrapalhe o processo de indicação dele. Talvez ele não seja tão evangélico quanto os evangélicos querem. Felipe, eu acho que isso vai dar um certo pano para manga, é algo interessante para a gente observar, né? A gente viu essas acusações justamente sobre o posicionamento dele na ação que se questiona uma resolução do Conselho Federal de Medicina que vedava o uso da sistolia fetal, né? Que é uma técnica, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde para a realização de aborto em certas circunstâncias específicas e, no caso do Brasil, usada em casos de aborto legal, né. Então essa técnica médica foi vedada eh, foi vetada pela Pelo resolução conselho, né? CFM, e esse impedimento é que foi questionado, e a AGU se posicionou a favor da técnica, digamos assim, do uso da técnica e contra a resolução. E aí a gente viu essa semana, né, parlamentares do campo bolsonarista dizendo acusando o Jorge Messias de posar de cristão, né, mas que na verdade aí acusando usar a pior dos métodos, o tipo mais cruel de aborto, enfim, uma retórica lá para dizer justamente isso a que você se referiu, de que ele não é cristão o suficiente. Então acho que essa é uma disputa interessante que a gente vai ver talvez durante a sabatina, mas eu me pergunto, como que isso vai moldar, se vai moldar, as respostas do Jorge Messias, né. Porque esses parlamentares que estão saindo tão veementemente contra ele, apesar de existir um horizonte possível de alinhamento a partir, por exemplo, dessa perspectiva, cristã, como, né, se evidenciou nesse alinhamento aí, talvez até considerado por alguns improvável, entre André Mendonça e Jorge Messias, esses parlamentares que estão saindo tão veementemente contra ele, será que eles podem ser ganhos por qualquer tipo de resposta que o Messias dê na durante a sabatina? Então será que isso vai, de certa maneira, moldar a resposta? Isso para colocar assim, o que eu tenho me perguntado é: qual vai ser a audiência, qual vai ser o público que o Jorge Messias vai querer convencer, durante a sabatina, né, para onde que ele vai estar olhando? Será que, esse núcleo, vai ser dado como uma causa perdida, então eles não vão ser a audiência que ele está buscando? Será que ele está buscando, eh a audiência do meio, a audiência cristã que não está alinhada exatamente com esses valores, e esses parlamentares que estão saindo, de fato, eles estão assumindo o risco, como você mencionou, de criar, né, de vir a ter um inimigo dentro do Supremo. Então parece uma atitude de quem talvez confie numa eventual, né, rejeição desse nome, porque é uma aposta alta a essa altura sair, nesse sentido, quando haveria um possível campo para diálogo. Então, para mim, chama atenção, né, essas acusações agora na reta final, digamos assim, logo sabatina, e para mim transmite uma ideia de uma aposta alta, ainda num risco de rejeição
do nome dele. Então acho que é alguma coisa para a gente observar e observar como é que ele vai sair dessas colocações que muito provavelmente vão surgir durante essa batina. Acho que tem aí também, Juliana, uma questão política que quem fez essas cobranças, essas acusações, foi o deputado Sóstenes, ligado ao Malafaia, e que não participou, por exemplo, desse evento na Assembleia com Messias. Cezinha de Madureira, como liderança entre os evangélicos na bancada, é mais importante que Malafaia e Sóstenes. E para os evangélicos é muito mais importante ter alguém evangélico do que não ter nada. Então, eles vão abraçar de fato essa indicação. E até parece o seguinte, Juliana: quanto mais caro for para Messias, mais ele vai ter de depender dessa ajuda também. Porque o outro lado não pode entregar nada. O outro lado, que é pró-direitos fundamentais ou pró-direito ao aborto, por exemplo, a descriminalização do aborto, não tem o que entregar para o Messias. Essas pessoas já estão com ele. Então, a chance é de ele ser puxado, inclusive, ainda mais para esse grupo, e foi o que aconteceu, inclusive, com o André Mendonça, né? Os pentecostais se aproximaram ainda mais dele. A gente faz, na próxima semana, um episódio sobre a sabatina de Messias, porque talvez seja vai ser certamente uma das sabatinas mais longas, e não porque vamos querer saber muito sobre ele, mas pelos embates políticos em torno disso. E aí você mencionou, né, Tomás, sobre perspectivas de votação. É difícil que o governo não consiga colocar 41 votos. É difícil que não tenha 41 votos para aprovação de alguém. Se não tiver, é um sintoma muito ruim para o governo, mas acho difícil que não consiga os 41 votos. Mas as circunstâncias de agora talvez sejam das piores para uma indicação do Supremo. Mesmo no governo Dilma, a gente tem que lembrar que Fachin também pagou um preço alto no seu processo de indicação, mas são perfis diferentes, carreiras diferentes, uma carreira acadêmica sólida que o ministro Fachin tinha, e não era o primeiro candidato, não foi o primeiro candidato de Dilma Rousseff, era, pelo contrário, o terceiro ou quarto candidato. Então foram feitas Mas tem concessões essas que o presidente Lula não fez. Diga, Tomás. não, acho que 2 coisas. Uma é, mas tem também uma diferença em termos de momento político. A gente fica pensando, o nosso momento político parece sempre Claro, ser o mais excepcional, o mais de crise e tal. Lembrando que Teori Zavascki foi nomeado em meio ao ao o processo da julgamento Lava do Jato, né, mensalão. no Mensalão. Não, É verdade, Mensalão ainda. E que isso é enfim, um fato específico. A gente está caminhando para o encerramento, eu queria só faz tempo que a gente não faz isso, eu queria chamar a gente tinha o hábito, a gente faz um tempo que a gente não tem feito de fato da semana, né. Eu nem comentei isso com você mas eu acho que valia a pena a gente colocar como um fato da semana, uma homenagem, né, que faleceu há pouco ontem, né, poucos dias dessa semana, o professor José Afonso da Silva, um dos uma principais lideranças do direito constitucional brasileiro, ele já estava com 100 anos de idade, e é alguém que marcou realmente esse século e que marcou claramente a história da Constituição de 88, não só pelo seu participou ativamente dos debates da elaboração da Constituição de 88, participou ali das comissões, como na assessoria, né, discussões daquela Constituição, participou com suas teses de construiu maneiras de pensar, dar maior efetivação para aquela Constituição, e além de tudo é um exemplo incrível de humildade, de caráter, né, de postura. Então eu só queria, acho que valia a pena a gente também mencionar isso como um fato triste da semana, mas também uma homenagem e uma sorte nossa ter podido contar com ele, com as aulas dele, com a participação dele no debate público e no debate político brasileiro nesse século. ficam aqui as nossas homenagens e o abraço para o Virgílio, que segue certamente o legado do pai. Gente, obrigado e até semana que vem.